Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês e esclarecer um monte de dúvidas que são recorrentes em relação ao site da Shein. Vamos lá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a pergunta e o momento exato, o minuto ou o segundo que eu respondi ela aqui nesse vídeo pra vocês conseguirem se organizar também e procurarem a pergunta e a resposta no determinado momento que vocês quiserem do vídeo, ok? Bom, a primeira e mais importante pergunta que a grande maioria das pessoas se fazem, principalmente aquelas que ainda não compraram, é: a Shein é confiável? Sim, a Shein é confiável, vocês podem comprar com a certeza de que o material, os produtos que vocês comprarem, seja ele roupa, bolsas, acessórios, coisas pra casa, enfim, vai chegar na sua casa certinho, tudo embaladinho, bonitinho, tá? A Shein, ela é muito rigorosa no processo de embalagem, então as coisas vêm bem embaladas. Tem o pacote, né, externo, mas dentro do pacote geral, ainda eles enviam as peças, pra quem não conhece, dentro desse pacote aqui, ó, dentro dessa embalagem aqui, estão vendo? Aqui tem uma peça que eu comprei na Shein. E aí, esses pacotes, inclusive, são muito bons. Eles têm, né, uma durabilidade boa, protege bem a peça e eles são esses de abrir assim, ó. Então, sim, a Shein é confiável e ela é segura de você comprar. E caso você tenha qualquer tipo de problema, eventualmente, o suporte técnico deles é muito bom. Qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, ou qualquer tipo de dúvida, enfim, né, eles conseguem esclarecer muito bem. Até porque hoje em dia a Shein já tem um suporte técnico aqui no Brasil. Então é muito fácil você se comunicar com eles, porque quem responde essa questão do site brasileiro são pessoas aqui do Brasil. Então ficar tranquilíssimos, sim, a Shein é confiável e vale muito a pena comprar lá. Essa é pra quem já compra. Como fazer para não ser taxada? Bom, a gente sabe que a Shein é um site internacional, chinês, né? E que corre-se o risco de você ser taxada pela alfândega brasileira, pela Receita Federal Brasileira, quando o pacote chega aqui no Brasil. Gente, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: não existe um método 100% eficaz e eficiente que eu diga pra vocês assim: se vocês fizerem isso aqui, vocês jamais serão taxados. Porém, existe um método 98% eficaz para não ser taxado. Eu já comentei em outros vídeos, inclusive vou deixar aqui embaixo uma playlist inteira só de vídeos da Shein que eu tenho aqui no meu canal, pra vocês verem comprinhas, enfim, outras questões, segredinhos legais. E que eu já comentei com vocês que eu compro na Shein há 3 anos, mais ou menos, e eu fui taxada 2 vezes até hoje, porque essas 2 vezes, inclusive, eu não sabia do método pra não ser taxada, né? No método mais eficaz aí, mas não 100%, mas um dos mais eficazes pra não ser taxada. Então eu vou explicar aqui pra vocês como funciona. O negócio é o seguinte: geralmente dizem por aí que o limite que a gente pode importar de produtos do exterior é de $50. Isso é verdade? Em teoria, sim. Porém, a Receita Brasileira, ela não segue esse padrão e ela pode taxar aí o que ela quiser. Como hoje em dia os sites internacionais e as compras internacionais estão muito maiores do que alguns anos atrás, eu acredito que o fluxo, né, de produtos internacionais chegando aqui na Receita Brasileira, na alfândega brasileira, seja muito grande. Então o que eles fazem? Hoje eles seguiam mais pelo peso do pacote do que pela descrição dos produtos. A Shein, ela coloca uma lista de produtos que você comprou. Geralmente ela é muito fiel no tanto de peças que tem dentro do pacote, nem sempre no preço, mas aí é outra questão. A questão aqui que eu quero falar pra vocês é que é importantíssimo que vocês não façam compras com mais de 3 quilos, tá? Isso é a regra básica para não ser taxada. Se você fizer uma compra com mais de 3 quilos, se o pacote tiver mais de 3 quilos, você talvez dará a sorte de não ser taxado. Uma sorte pequena, porque geralmente você é taxado. Aí agora é o seguinte: tá, e como é que eu faço pra ter certeza que o meu pacote não tem 3 quilos? O que eu faço? Eu divido as minhas compras em vários pacotes. Tá, Duda, como é que você divide a sua compra? Eu vou lá no site da Shein, escolho 3 peças, coloco no carrinho, efetuo a compra. Depois eu vou lá, seleciono 3 peças, coloco no carrinho e efetuo a compra. Depois eu vou lá, escolho 3 peças, coloco no carrinho e efetuo a compra. Assim eu fiz uma compra no mesmo dia de 3 pacotes diferentes. E tá tudo certo. Por que 3 peças?
Às vezes pode ser 2, se for 2 casacos pesados tem que ser 2, às vezes se for um casaco muito pesado você tem que colocar em um pacote uma peça. Então você vai se guiar mais ou menos por aí. No site não diz qual é o peso das peças, você tem que se orientar mais ou menos pela ideia. Se for blusinhas assim normais, bores e tal, você pode até colocar 4, 5 peças. Se for vestidos, você coloca 3 no máximo. Se tiver calça junto, 3 também, dependendo do tecido. Se for jeans, coloca só 2. Se for casaco, eu não arrisco, eu coloco um casaco por pacote. Porque as peças que eu fui taxada foram nos casacos, porque eu coloquei 2 pacotes em um casaco e, gente, casaco pesa. Eu não tô falando de cardigan, eu tô falando de casaco de verdade. Cardigan é mais levinho, você pode colocar ali 3 peças por pacote também. Então a questão aqui, para não ser taxado, você não pode fazer uma compra maior que 3 quilos. Talvez passe, mas pode ser que não. A chance de passar e não ser taxado é maior com pacotes menores. Muito bem, então agora vocês já sabem que a premissa básica para não ser taxado, ou para tentar não ser taxado, é não fazer compras com mais de 3 quilos e tentar efetuar compras aí com no máximo 3 peças. Como a Shein é um site que já tem propriedade aqui no Brasil, a gente não paga aquela taxinha de conversão dos cartões de créditos de compras internacionais. Então não tem problema se você fizer várias compras, você não vai pagar aquela taxa, porque é como se fosse um site sediado aqui no Brasil. Então você pode fazer 10 compras no mesmo dia que você não vai pagar aquela taxa de conversão de compras internacionais que geralmente vem no cartão de crédito. Tem outra pergunta, digamos que o pior aconteceu e sim você foi taxado. Você tá lá acompanhando o seu pedido e no rastreio consta que tá lá na alfândega de Curitiba, ou enfim, não sei qual a central é de vocês, a minha para aqui em Curitiba, e diz o seguinte, que está esperando o pagamento. Meu gato, calma aí que meu gato quer sair. Lá no código de rastreio tá constando que você precisa pagar uma taxa para que a alfândega, a Receita Federal, libere a encomenda para você, para ela seguir o rumo para tua casa, né? Muito bem, então, fui taxada. E agora, o que faço? Você tem 2 opções. A primeira é você abandonar o pacote e esquecer que ele existe. Ele vai voltar depois de 30 dias, tá, gente? O pacote fica retido na Receita Federal do Brasil por 30 dias. Se ninguém fizer o pagamento da taxa, ele volta lá pra China. E a Shein te reembolsa o valor do seu método de pagamento. Possivelmente eles vão entrar em contato com você, ou talvez eles demorem um pouco, mas enfim, ou você entra em contato com eles dizendo, olha, eu não quis pagar a taxa, tá voltando pra aí, a hora que eles verem o código de rastreio que tá voltando, eles vão te reembolsar o valor no teu método original de pagamento ou em créditos no site para comprar outras coisas. Mas eu acho que ninguém que esperou tanto tempo, né, depois a gente entra nesse mérito da questão, ninguém que estava ali super ansioso pelas peças vai querer deixar de pagar a taxa e deixar as peças voltar lá para a China para tentar uma nova compra. Geralmente, gente, isso também eu não sei qual é a base de cálculo, tá? Mas não é um valor exorbitante, tá? Geralmente a taxa da alfândega, dependendo o quanto de peso passou do valor que eles acham que tá fora daqui do Brasil, eles cobram ali, às vezes, 70, 80 reais, né? Às vezes 100, 120. Então, pode ser que seja uma taxa que você esteja disposto a pagar. Às vezes não, mas eu acredito que sim, porque daí agora você tem uma segunda opção. Você vai pagar a taxa. Você vai entrar lá no site dos Correios, efetuar o pagamento da taxa. E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir o reembolso para a Shein. Sim, porque eles pagam metade do valor da taxa que você pagou. Então, digamos que se a taxa fosse de 100 reais da Receita Federal, a Shein vai te reembolsar 50 reais, o que já fica bem melhor, não é? Então, isso aconteceu comigo. E acontece com várias pessoas, porque eu já vi várias pessoas falando isso, tá? Quando você é taxado, você vai lá, entra no site dos Correios, paga a taxa. E aí, eu faço o quê? Agora, você vai printar o seu pagamento, né? Salvar o teu comprovante de pagamento, você vai deixar ele guardadinho até a peça chegar de fato na sua casa. A hora que o pacote que foi taxado chegar na sua casa, você vai tirar uma foto do pacote, dizendo que sim, você já recebeu o pacote. Você vai juntar a foto do pacote com a foto do comprovante do pagamento da taxa, vai entrar em contato lá na Shein,
no site deles. Tem um lugarzinho lá que você pode falar com eles, que se eu não me engano é tipo um fonezinho de ouvido com um microfone, é tipo telemarketing assim. E você vai escolher que o assunto que você tem a tratar com eles é sobre problemas alfandegários. Lá você vai ter um lugar para você escrever a sua mensagem e anexar fotos. Você vai anexar as 2 fotos, a do produto que já chegou na tua casa e do teu comprovante de pagamento, que deles vão ver que o código de rastreio é o mesmo e que é aquele produto lá que estava retido na alfândega e tal e tal. E aí eles vão te reembolsar 50% do valor da taxa da Receita Federal que você pagou. Geralmente esse reembolso é feito muito rápido. Eu paguei num dia, esperei 5 para chegar na minha casa, entrei em contato com eles no mesmo dia que chegou. No dia seguinte, eles já me pagaram, já me reembolsaram 50% da taxa da alfândega. Ou seja, acabou valendo a pena, porque eu recebi minhas peças, eles me reembolsaram metade do valor a mais que eu gastei, que não estava ali, né, no meu planejamento, mas eram as peças que eu queria, que eu estava esperando, ansiosa para receber, e ainda assim saíram muito mais em conta do que eu pagaria aqui no Brasil, mesmo com esses 50% a mais, e tudo certo. Mas, como eu disse, se vocês não quiserem, vocês não pagam a taxa. A compra volta para a China, vocês entram em contato com eles, eles ressarcem totalmente o valor da compra daí, tá? Mas aí isso fica a critério de vocês. Outra pergunta. Recebi o produto, recebi o meu pacote, abri e não serviu. O que eu faço? Como é que eu vou trocar uma peça da China? Gente, é fácil e simples, vou explicar pra vocês. Já aconteceu comigo também. Um shortinho que eu comprei, eu fui meio inocente de não fazer as minhas medidas lá no site. Não sei se vocês sabem, mas já esclarecendo outra pergunta pra vocês. Como é que eu faço as medidas, né? Como é que eu sei se o tamanho vai dar certo ou não? Na página de cada produto existe uma tabela de tamanhos onde eles descrevem todas as medidas daquele produto. Quanto ele tem de cintura, quanto ele tem de quadril, quanto que ele tem de ombro a ombro, se for um vestido ou uma blusa, quanto ele tem de comprimento, de circunferência de cintura, enfim, tudo isso. Então você vai lá, tira suas medidas, compara com as medidas da tabela do site e se der certo você compra, né? Tudo certo. Eu não fiz isso, porque eu achei que ia servir. Porém, chegou, não serviu, ficou pequeno. Era um shortinho branco e eu achei que ele ficou extremamente justo, eu não gosto. E aí eu pensei, poxa, e agora? Eu vou ter que trocar, mas meu, como é que eu vou trocar um negócio lá da China? Gente, muito fácil, muito fácil, fiquem tranquilos, tá? Não tem problema. Eu sei que tem muita gente que não compra com medo de não dar certo e não saber como trocar. O que vocês vão fazer? Entrar no site da Shein, vão lá naquele bonequinho que é o perfil de vocês. Aí vocês vão entrar em Meus Pedidos. Aí vai abrir lá a lista de pedidos, né, de vocês. E vai ter lá, ó, fiz um pedido de 3 itens no dia tal, tal, tal. Aí vai ter lá um botãozinho que tá escrito assim, rastrear. E embaixo desse item diz assim, item de devolução, certo? Vocês vão clicar ali, vocês vão selecionar a peça que vocês querem devolver. E o que acontece em seguida é que a Shein vai te enviar um código de logística reversa. O que é um código de logística reversa e como funciona? Isso significa que você vai ter que pegar a sua peça, tá? Digamos que esse vestido meu aqui não serviu, eu quero devolver. Você vai colocar ele dentro do pacotinho, com a etiqueta do jeitinho que você recebeu ele bem bonitinho, tá? Você vai embalar ele com uma caixa, com um pacote, não sei lá eu como. E você vai imprimir o código de logística reversa que a Shein vai te enviar pelo site, tá? Aquele códigozinho. Acho que na verdade, gente, se eu não me engano faz muito tempo que eu fiz isso, mas acho que nem precisa imprimir não. Acho que você só dá o número do código lá nos correios, você vai até o correio, né, com o pacote pronto, e você diz assim pra eles, olha, eu tenho um código de logística reversa da Shein, é esse código aqui. Eles vão digitar lá, vão achar, vão imprimir uma etiqueta, eles vão colar em cima do teu pacote e voilá, China. Você não paga nada por esse serviço, tá? De devolução. Logística reversa funciona dessa forma. É a loja, a empresa que arca com a despesa da devolução. Então você só tem que preparar uma caixinha bonitinha com o produto dentro, porque eles vão confiar em você. Então você vai devolver o produto que você não quis por motivos de não serviu, enfim, não sei, material não gostei, você tem lá suas razões. E a logística reversa é o código que você vai fornecer pro correio, eles vão imprimir a etiqueta, colar em cima do teu pacote e despachar lá pra China.
Aí você deve estar se perguntando, tá, ok, mas aí eu tenho que esperar chegar na China. Poxa, eu esperei 20 dias pro pacote chegar na minha casa, agora eu tenho que esperar mais 20 dias pra chegar lá na China pra eles me devolverem o dinheiro, me reembolsar o valor no site pra eu comprar outra peça? Não. Como eu expliquei pra vocês anteriormente em outra pergunta, a Shein já tem uma sede aqui no Brasil. E a minha sede da Shein fica em Curitiba. Então, assim que eu efetuo uma devolução, quando o pacote chega no hangar da Shein em Curitiba, ele é identificado no hangar de armazenagem da Shein, né? Ele é identificado, eles passam lá o código e identificam que sim, eu devolvi o pacote, tá lá, eu usei o código de logística reversa deles. Imediatamente eles ressarcem o valor, dando total confiança de que você tá mandando o produto que você disse que tá mandando e que ele tá em boas condições, assim como chegou pra você, tá? Eles confiam na gente, isso é muito importante, então, que você siga essas regras, né, de cumplicidade mútua aí, nesse sentido, né? Então, o que eu fiz? Eu despachei o meu shortinho branco lá, com o código de logística reversa, nos Correios, que eu não paguei nada pra isso, só coloquei numa caixinha bem bonitinha, embalei, a mulher etiquetou, foi pra Curitiba. Quando chegou em Curitiba, a Shein identificou que o meu pacote estava lá, que era aquele código de logística reversa, e eles me pediram qual era o método que eu queria. Se eu queria o reembolso do pagamento no meu método original do cartão de crédito. O shortinho, se eu não me engano, custava R$97. Ou se eu queria esse valor em créditos no site para comprar outra peça. O que eu falei pra eles que não, que eu não queria o valor no site, porque eu não tinha nada em vista pra comprar naquela época, e que sim, eu queria o ressarcimento do valor no meu cartão de crédito, e aí eles reembolsaram esse valor do pagamento original. E, enfim, foi embora. Eu fiquei com o crédito no meu cartão de crédito, que voltou o crédito pra mim, que eu não precisei pagar o shortinho, pra comprar outra coisa, caso eu quisesse. Então é tudo muito simples, muito mais rápido e fácil do que vocês imaginam, tá, gente? Não, só porque é um site da China, ele não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, justamente por ele já ter uma sede de contato aqui no Brasil, é que as coisas facilitaram muito de uns tempos pra cá. Quando eu comecei a comprar na Shein, eu tinha que me comunicar em inglês com eles, mandar e-mail em inglês pra perguntar as coisas e tal. E hoje em dia não, você manda em português, eles te respondem em português, então assim, eles têm uma equipe aqui no Brasil pra responder e-mails e tal. E ainda que se eles precisarem te responder em inglês, eles respondem, você pode mandar em português, eles te respondem em inglês, mas aí você traduz tudo certo. E é isso, tipo, é super simples e fácil e dá tudo certo. Agora, deixa eu ver se eu tenho algumas outras perguntas pra responder, porque eu pedi pra vocês enviarem lá no meu Instagram algumas perguntinhas, né? Eu sei que essas são as mais recorrentes, mas agora eu vou abrir o meu celular pra ver as outras perguntas que vocês me enviaram, tá? Muito bem, algumas perguntas foram em duplicidade, outras, né, se repetiram mais do que 2 vezes lá. Uma delas, que se repetiu várias vezes, é como achar as peças que são iguais às da Zara no site da Shein. Gente, não existe um método pra isso, tá? Você dá sorte mesmo. Não existe lá uma tag, não existe um campo de busca onde você digite peças iguais às da Zara ou Zara e vai vir. Não, tá? O que acontece? Quem está ligado nas novidades da Shein sempre e também frequenta a loja da Zara consegue achar essas peças, porque viu lá na Zara e de repente um dia lá olhando as novidades diárias da Shein, que eu já expliquei como olhar as novidades diárias num vídeo aqui embaixo, vou deixar nos cards também, você encontrou, né, uma peça igual a da Zara, tá? Isso já aconteceu várias vezes comigo, porque eu frequento muito a loja da Zara, eu adoro as peças deles, então eu vou muito lá e geralmente na mesma semana eu vejo aquela novidade na Shein, porque o tempo geralmente de novidades da Zara e da Shein para aquelas peças é parecido, tá? Não que seja assim, uma regra, porém é parecido, então você encontra essas peças porque você lembra, eu vi na Zara essa peça, é igual, vou comprar pra ver se o tecido é o mesmo, e aí quando chega você vê que é a mesma peça, né? Alguém comentou num vídeo meu, não lembro agora qual, mas que possivelmente é esse que eu falei das peças da Zara, né?
que tem peças que não são iguais, não. Eu acredito que realmente tenha peças que não sejam iguais, que sejam parecidas. Mas sim, tem algumas que são idênticas, tecido, enfim, tudo igual, tá? Outra pergunta que me fizeram é como saber identificar se o tecido é bom? Gente, essa é uma pergunta que também não é fácil de responder, porque, assim, você tem que entender de tecidos pra você saber se o tecido é bom ou não, né? Então, existem alguns tecidos que você já, se você conhece, você vai olhar lá na descrição do produto, na página do produto, vai ter lá o tipo de tecido que ele é. Então, por exemplo, digamos que você tá comprando um macacão, tá? Tô olhando para um aqui, tô com o Shein aberto, vi que eu comprei um macacão. Aí diz lá que ele tem elastano. Ok, você já sabe, então, que se ele tem elastano, ele estica um pouquinho, que é bom. Porque se você comprar um número que talvez... O teu número é P, e tinha o P. Mas, se naquela peça ficar justinha, ele dá uma esticadinha porque tem elastano. Aí você olha lá, mas ele é de malha. Será que o macacão de malha fica bom? Vai ficar contornando o corpo? Não. Ou então, é poliéster. Ok, o poliéster é um pouco mais estruturado. Então, sabe, você tem que saber e conhecer os tecidos para isso. Se você ficar com dúvidas, você pode procurar na internet, né? Ou olhar nas suas peças. Sabe um vestido que você gosta muito, que você acha que o caimento dele é bem legal? Dá uma olhada lá, que tipo de tecido é esse? É poliéster? Tem elastano? Quantos % é de malha? Né? É algodão? Tem lurex, que é aquele tecidinho de brilho? Enfim, né? Tem várias possibilidades. É seda, é corino, nananã. Tudo isso tem na etiqueta dos teus produtos. Então você pode se basear por aí. Dá uma olhada no teu guarda-roupa, o que tu acha que é legal. E procura, toda vez que você achar uma peça, que peça bonita, legal. Mas será que fica transparente? Tem forro? Será? Só tem muitas fotos, tá? As fotos da Shein geralmente mostram bastante a realidade do produto mesmo. E às vezes você consegue ver pela imagem se o produto é transparente, se ele é bom, se ele não é. E aí você olha lá a descrição dele que vai dar a porcentagem, tanto de poliéster, tanto de algodão, tanto de elastano. E aí você vai ter uma noção, né, se o produto é bom ou não. Né? É sempre bom olhar as medidas também, como eu já falei pra vocês. Peças muito curtas, que dizem que são muito curtas, ou que são muito justas, é o teu tamanho, mas é muito justo, corre o risco de não servir, né? Se não tiver uma elasticidade, enfim. Algumas pessoas me perguntaram que números que eu costumo pedir, né? Qual eram as minhas medidas. Gente, agora não sei as minhas medidas exatamente porque, né, às vezes a gente dá uma engordadinha, às vezes dá uma emagrecidinha, enfim. Mas eu sou baixinha, então eu tenho 1,57 m e eu peso 50 kg. Geralmente, para peças mais larguinhas, assim, vestidos e tal, que eu vejo na foto que é um vestido mais fluido, que tem um caimento mais abrangente, eu compro o PP. Tá? Mas isso não é uma regra, porque eu sempre olho as medidas depois do shortinho que eu tive que trocar. Eu sempre olho as medidas, tá? Às vezes é P, às vezes é PP. Shorts às vezes é M, então não se pautem muito pelo teu tamanho. Olha as medidas, não custa nada. Você ir lá, tirar a medida, olhar a tabelinha do site, super fácil de achar, tá tudo tranquilo. Lá também tem na descrição do produto todas as medidas da modelo, tá? Quanto que ela tem de altura e tal, e que tipo de modelo, né, de que tipo de tamanho ela tá vestindo, se é PP, se é P, você já consegue se orientar pelo tamanho dela também. Geralmente as modelos são altas, né, então se ela tá vestindo um vestido PP e que nela tá muito comprido ou muito curto, você já consegue se basear, né, pelo tamanho que ela tem. Enfim, eu acho que é isso. As perguntas geralmente mais recorrentes são, né, sobre confiabilidade, material, produtos, taxa da alfândega e devolução, né? Que eu acredito que sejam realmente as coisas mais burocráticas aí de comprar pela internet e mais chatinhas de resolver, sim. Mas nada precisa ser uma dor de cabeça, vocês precisam confiar, tá? Porque a Shein, ela é um ótimo site, de verdade. É muito bom, eu nunca tive problema nenhum com eles. Tudo que eu precisei, eles me atenderam, foram, né, bem atenciosos, deu sempre tudo muito certo. Eu compro demais com eles, metade do meu guarda-roupa é da Shein. E é isso, gente, tá? Não se desesperem, façam tudo com calma, façam compras conscientes, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijos, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e até mais!